Fala jovem, Thiago Matos aqui. Neste vídeo você vai aprender a consumir qualquer API do mundo utilizando Vue.js e Axios. Pega seu café, jovem, e vem comigo. Jovem, para simular essa API, hoje a gente vai utilizar esse cara aqui, ó, o JSON Server. Pesquisa aí no Google JSON-Server que você vai cair aqui no GitHub deles. Né? É um esquema para você montar uma API legal e local para teste. Isso é uma parada sinistra, jovem. Eu adoro esse cara aqui. Certo? Então, você vai fazer o seguinte. Você vai rodar esse comando aqui, vai executar esse comando npm install -g para ele ficar globalmente instalado na sua máquina. E depois que você instalar, você vai criar um arquivo, né, .json. E esse arquivo vai ter lá o payload do nosso servidor. Aqui eu criei, né, o db.json, mas no nosso caso eu coloquei to-dos, né, que a gente vai construir uma to-do listzinha aqui, bem simples, tá certo? Lembrando que quando você coloca esse campo aqui, significa que é, né, um resource, ou seja, aqui ele vai ficar o endereço /to-dos. Nesse caso aqui, posts, vai ficar o endereço /posts, /comments, /profile, e assim sucessivamente, tá certo? Então, eu já tenho instalado esse cara aqui, beleza? E assim que você instalar, você também executa esse comando passando aqui o watch, porque o watch você vai ver já já, que a gente vai fazer alteração nesse arquivo, e o JSON Server já vai recompilar ele. E aí você passa o caminho, né, do banco de dados. Então, jovem, vamos lá. JSON Server, --watch, e aí eu passo lá db.json, e ele vai subir, ó, localhost 3000, tá certo? Lembrando que meu app Vue.js está rodando na porta 5173, né? Que ele escolhe a porta dele maluca lá, e, enfim. E aí, agora se eu colocar aqui, ó, localhost 3000 /todos, olha lá, puf, já tem uma API prontinha. Então, pense que essa API poderia estar em qualquer parte do mundo, em qualquer endereço na internet, poderia ser API de qualquer empresa, não importa, tá certo? Importa que você acesse o endereço e esse endereço te retorne um JSON, como está aqui na tela. Show de bola, que é exatamente as to-dos. Que maravilha. E agora, jovem, a gente vai utilizar o Axios, né? Então, a gente precisa instalar o Axios. Vamos lá? Yarn add Axios. E aí a gente vai fazer a instalação do Axios aqui no nosso projeto. Ele já baixou aqui tudo. O que é que a gente precisa fazer? Né? A gente vai criar aqui um diretório chamado plugins. Nesse diretório a gente vai criar um arquivo chamado axios.js. Vamos importar o Axios. E aqui a gente vai colocar os defaults, né? Por exemplo, base e URL. Eu fiz isso aqui em outro vídeo passado. Dá uma olhada aqui no canal que eu explico também bastante essas configurações, o porquê das coisas do Axios dentro do Vue.js. Mas aqui eu vou dar um pulo à frente, jovem. A gente vai utilizar o .env, certo? Porque variável de ambiente, você deve saber disso. Você pode estar com um projeto local, projeto no stage, projeto em produção, e aí em cada ambiente, esse endereço da API, né, ele pode ser diferente. Então, a gente tem que colocar isso tudo dentro do ambiente. Então, aqui como a gente está utilizando o Vite, a gente vai utilizar aqui o Vite, a API, o URL, e aí a gente vai colocar o localhost. A gente não vai colocar o /todos, porque o /todos já é, né, o resource. Então, a gente não coloca ele lá. E aí, para acessar esse cara aqui, a gente vai colocar import.meta.env.api URL. Acho que é isso, Thiago. Acho que é isso. O Vite vai importar esse cara aqui, né? Na verdade, Vite API URL. Acho que é isso. Vamos ver se eu acertei. Por consciência, né? Vou restartar aqui o servidor e ver se ele realmente vai pegar. Então, instalei o Axios, instalei o JSON Server. Aí agora aqui no nosso app, vou jogar aqui, ó. Ah, esqueci de importar o Axios aqui, galera. Import plugins Axios. Certo? Agora, basta a gente fazer o seguinte, ó. Axios, from Axios, axios.get. Deixa eu colocar aqui todos.
E agora o then response. E vou ver se eu consigo imprimir essa response aqui. Espero que sim. Espero que eu tenha acertado tudo. E eu tenho. Ah, acertei tudo. Então, beleza, jovem. Então, a gente vai... a gente já pegou aqui as to-dos, beleza? Vamos colocar aqui na tela, fazer algo bacana hoje. Sem preguiça. Então, aqui a gente vai ter um card, né? Aqui vai ser border. Estou utilizando o Tailwind CSS, por sinal. Se você ainda não é familiarizado com o Tailwind, eu recomendo fortemente você dar uma estudada. Inclusive, aqui no canal tem curso completo de Tailwind. Clica aqui no card que está aqui em algum lugar dessa tela. Então, border, eu vou colocar uma borda cinza 300, rounded. Aqui tá bom. Esse cara aqui vai ser um V4, não é isso? Só que eu tenho que jogar essa to-dos aqui numa variável, const to-dos, e essa variável é reativa. E aqui, todos.value, que é igual a esse cara aqui. Só para eu ter certeza que está tudo funcionando, deixa eu imprimir essa to-dos aqui. Comentar esse cara por enquanto. E eu tenho a to-do aqui, ó. As to-dos, né, na minha tela. Perfeito. Aí, simples, eu vou colocar item em to-dos. Na verdade, to-do em to-dos. Vou botar a minha aqui, jovem. to-do.id. E aqui a minha to-do de fato, que é o title. Certo? Já tenho agora aqui a to-do. Massa demais. Deixa eu melhorar aqui esse CSS. Text SM. px4py2. E eu preciso de um cara aqui fora para poder fazer um gap. Aqui vai ser o flex call gap 4. 4 foi muito 2. Então, eu tenho aqui cada to-dos listada aqui. Então, você vai ter que estudar o Vue.js, vai ter que estudar o Laravel e se matricular na escola Laravel para ser o cara aqui em Laravel e Vue.js. E aí, jovem, o que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um ícone aqui para poder a gente marcar essa to-do como completada e não completada. Porque se você observar o payload aqui, eu vou deixar o payload aqui embaixo, porque a gente vai precisar pescar esse payload toda hora para saber o que é que tem nele. A gente tem esse campo aqui, completed, e aí é true ou false, tá certo? Então, eu vou pegar aqui um íconezinho e volto já. Peguei o ícone aqui, jovem, vou colar ele aqui, ver se vai ficar legal. Obviamente, ele está enorme. Então, vou fazer um esquema aqui também para adiantar, porque a aula é focada em conexão do Vue.js com Axios e API. Não quero focar muito aqui em HTML, então vou acelerar aqui para poder a gente andar rápido. Pronto, jovem. Então é isso. Eu criei aqui uma div para fazer a bolinha vazia e outra div com a bolinha e o Vzinho marcado. Então, basicamente, quando estiver completo, vai estar com o Vzinho marcado e quando não estiver completada, vai estar com a bolinha vazia. Então, é simples isso. É só a gente colocar um VIF e to-do aqui completed e aqui else. Eu acho que isso já vai resolver esse caso. else. Tá lá, nenhuma delas foi completada ainda, por isso que está vazia. E aí a gente continua com nossa conexão com a API. Como a gente tem o resource, né? A gente viu aqui esse resource barra to-dos. Se a gente colocar o ID da to-do, a gente acessa ela. E aí, esse aqui é get, né? Que você sabe, eu estou acessando via URL do navegador, então o método HTTP é o get. Porém, se eu colocar o post aqui, eu tenho o direito de alterar esse payload aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vou colocar aqui uma função, update to do. Vou pegar o ID dela aqui, que vai ser ID. E vou criar um outro Axios aqui. E vou chamar de todos barra ID. Só que nesse caso, vai ser post. E aqui, o Axios, como segundo parâmetro, eu tenho data. E esse data, jovem, que é o que a gente vai passar aqui, né? Que vai ser completed. E que vai ser diferente. Deixa eu parar para pensar aqui agora. Aqui eu vou passar tudo completa.
porque eu preciso de outros dados aqui, como completed. E aqui eu passo a todo.id. Será que é isso, jovem? Será que é isso? E agora aqui, quando finalizar, né, a resposta dele vai ser todo. Deixa eu ver aqui, completed. Aí aqui eu tenho que inverter a situação. Na verdade, eu pego da resposta. Data, completed. A gente só está alterando isso, tá? A gente não está alterando o título nem nada. É só se ela tiver completado ou não. Então, vamos ver se eu acertei. Aqui, nessa bolinha, eu vou colocar... Na verdade, já deveria ter colocado um botãozinho aqui. Certo? E esse botão é um clique. Update to do. Aqui, vou passar to do. Rapaz, tô com medo para saber se eu acertei ou não. Deixa eu ir por partes aqui. Antes de atingir todo mundo. E aqui eu vou clicar. Aí eu recebo aqui minha to-do. Maravilha. To-do ID. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto. Mas eu acho que eu acertei. Caramba, jovem. Vamos ver se eu acertei. Se eu clicar aqui, estudar Vue.js, ele vai... Ah, não acertei. Ele disse not found to-dos. Como not found? Por que not found? Request failed, status 404. Já sei, jovem, olhando aqui a documentação, né? O post dele, o padrão dele é só para adicionar registro. Então, para editar, vai ser o put ou o pat. O put, provavelmente, ele precisa do payload completo. E o pat vai ser só o que a gente quer alterar. Vou transformar isso aqui em pat para ver se é isso mesmo, se eu estou certo. Então, vou clicar aqui. Puf. Agora eu acho que foi, jovem. Agora eu acho que foi. Aí, ó, completed, true. Então, o patch, ele só dá um patch no campo que a gente está passando, né? O put, você teria que passar o payload completo, né? O título, completed, etc. Mas, a título de teste aqui, deixa só patch, é o que resolve. Então, se eu clicar de novo aqui, ele vai fazer o inverso, porque aqui eu estou alterando, certo? Se ele tiver completed, se aqui for true, eu estou colocando a exclamação e vai ser false. Se aqui for false, aí eu estou colocando a exclamação vai ser true, ou seja, eu estou invertendo os valores. Então, se eu clicar novamente, eu vou dizer que essa tarefa não está completada, e assim sucessivamente. Então, aqui embaixo a gente tem o payload, né, que a gente pode acompanhar. Olha lá. Eita caramba, que maravilha! Então, é assim que a gente, né, assim que a gente faz a conexão com o nosso back-end, né, com os endpoints. Na verdade, pode ser um back-end que seja nosso, pode ser que seja de outra empresa, não importa, né, a conexão com a API. Então, vamos adicionar mais uma ação aqui, só para finalizar com chave de ouro, jovem. Eu vou adicionar um cara aqui chamado de... Vou colocar outro botão. Vou colocar aqui deletar. Para a gente deletar a nossa to-do. Certo? Então, vamos lá. Eu vou criar uma div aqui. Deletar. Opa. Deletar. E essa div vou colocar margem left alto para ele ir lá para o final. Puf, maravilha. Então, aqui em deletar também vou colocar só um texto pequeno para ficar mais interessante. Pegou não? Texto XS. Agora sim, deletar. E aí, qual é a ação de delete, galera? Clique, delete, to do. E aí eu passo a to do. Nesse caso aqui é melhor só passar o id, né? todo.id. Porque a gente não precisa nada da to do. Então só precisa do id. Function, delete to do. Aí passa o id da to do. E aqui vem o Axios. Aí vai ser o método HTTP delete. Tá certo? E aí, qual é que vai ser o URL? To-dos barra o id, que eu estou passando aqui. E somente isso. E somente isso. Só que aí, na hora que retornar, eu tenho que deletar a to-do do nosso payload. Vamos ver aqui por partes. Vou clicar aqui em deletar na última. Matricular na escola Laravel. Mas antes de deletar isso, você tem que se matricular na escola Laravel, tá certo? Para a gente não ter problema. Vamos lá, deletar aqui. Eu acho que ele já foi.
Ó, passou aqui o 3. Deletes. E se eu recarregar agora, jovem, eu não tenho mais o 3. Olha lá, já foi. Deixa eu voltar, né, o ID número 3. Matricular na escola. Maravilha. Aqui é o 3. Aí ele volta aqui, maravilha. Só que agora eu preciso deletar esse cara de dentro das to-dos quando eu finalizar. Ou seja, quando eu tiver sucesso nessa mensagem não, nesse Ajax, né, response aqui, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar to-dos value. Eu preciso pegar aqui o ID to-dos value, find index, que é o index. Aí vai ser o quê? Objeto, que é o objeto do loop. Então, vai ser o ID do objeto do loop comparado com esse ID. Aí eu acho o index, certo? Achando o index, o que é que eu vou fazer? To-dos value, isso aqui já é JavaScript puro, jovem. Aí, splice o index e 1, que aí eu vou retirar aquele cara lá do payload. Vamos ver se eu acertei. Vamos ver se eu acertei. Vou deletar aqui estudar Vue.js. Puf, olha lá, já foi. Eu não vou deletar os outros não para poder, né, a gente não bagunçar o nosso payload aqui. Mas você entendeu o espírito da coisa. Aqui foi só uma simples demonstração de como conectar o seu front com qualquer back-end, né? Seja o back-end da sua empresa, do seu sistema, ou seja o back-end de qualquer outro sistema. Não importa, a gente não sabe nem a tecnologia que está rolando lá dentro, contanto que ele tenha esses resources, ele tenha, né, o get, push, put, pat, delete para você utilizar. Não importa se está escrito em PHP, não importa se está escrito em Java, ou em Python, ou enfim, qualquer também frameworks, também Laravel, Flask, né? O Flask, o Django do Python, não mexo muito com eles, eu não lembro de cabeça. Mas, assim, tem vários frameworks aí no mercado muito bons. E não importa, se você trabalha com Vue.js, você não precisa saber o que é que está rolando no back-end. Basta o back-end te fornecer esses caras aqui, meu amigo, e correr pro abraço. Então, espero que isso tenha ajudado a você a entender um pouco da conectividade de front com back, certo? Particularmente utilizando o Vue.js e o Axios. Então, deixa no comentário aí se você já utiliza essa estratégia, se você já utiliza o Axios no seu front-end junto com o Vue.js, né? E como é que é a sua situação aí, o seu cenário. Compartilha comigo para a gente continuar essa discussão, esse conteúdo aí nos comentários aqui embaixo. Beleza, jovem? Então, eu fico por aqui e te vejo aí no próximo vídeo. Fui!